Esse é o primeiro culto do ano, primeiro culto aqui dentro. Ainda teremos a ceia do Senhor. E a gente não poderia fazer diferente. É o primeiro sermão do ano e será uma exposição, um sermão expositivo. Por isso eu te convido a abrir o Salmo de número 84. Deixe sua Bíbliazinha aberta ali e a gente vai lendo o texto, explicando o texto bem devagarzinho, tá bom? Me dê 35 minutos do seu tempo agora. Tente se concentrar. Eu sei que ainda não estamos climatizados, mas o clima deu uma trégua, né? Aquele calorão. Então, por favor, tenha só um pouquinho de paciência. Esse é o momento, mais do que importante, é o momento da palavra de Deus. Obrigado. O tema que vamos pensar rapidamente é esse: erguendo um prédio para a glória de Deus. Eu acho que é um tema muito oportuno para tudo que a gente está vivendo aqui, tudo que a gente está vendo aqui também. Que lugar é esse que nós estamos? Qual é o valor desse lugar? Qual é a importância que isso aqui tem? Será que isso aqui é só tinta, paredes, cadeiras, som, vidros, janelas? Será que é só isso? Ou será que tem algo mais? Como eu tenho que tratar esse lugar? Qual é o tipo de zelo que eu tenho que ter por esse lugar? A gente vai pensar essas coisas, mas como de costume, deixa eu contar uma história para você primeiro. Olha para cá. Pode passar. Isso. Esse foi um experimento social feito em 2007, lá nos Estados Unidos, em Washington, D.C., pelo jornal chamado Washington Post. Esse camarada que está aí na foto, ele é ninguém menos do que o maior violinista do mundo, chamado Joshua Bell. Recomendo, super recomendado. Ele está numa estação de metrô, a estação da própria capital, onde centenas de pessoas circulavam naquele dia. O experimento social que o Washington Post fez era exatamente esse que está na foto. Botar o maior violinista da história para tocar ali e ver qual seria a reação das pessoas. E deixaram ele bem irreconhecível, tá vendo? Ele só toca, né, de terno, aquela coisa. Ele tá ali, ó, de calça jeans, camisa e boné. Irreconhecível. Mas as pessoas iam passar por ali, iam escutar a música, iam perceber o som. A intenção do jornal era testar o nível de atenção das pessoas, a percepção das pessoas, se elas iam gostar ou não, o que ia acontecer. Como a foto já demonstra para você, das centenas de pessoas que passaram por ali, apenas 7 pessoas pararam. E pela foto dá a entender que foi uma de cada vez, né? Foi mais triste do que nunca. Só para engrossar o caldo um pouco, ele está segurando ali um Gibson de 3,5 milhões de dólares. Esse instrumento dele é de 1713, feito pelo próprio Stradivari, pelas mãos dele, o maior violinista de todos os tempos. Mas ele estava ali, tocando uma das maiores melodias que a gente já compôs, o Chaconne de Bach, mas as pessoas simplesmente passaram por ali. Passaram de um lado para o outro, viram aquele homem tocando, parecia ser só mais um, e elas continuaram o seu caminho. Irmãos, eu acredito que essa história, esse experimento tem tudo a ver com a igreja hoje. Igreja que eu digo de um modo geral. Tanto para as pessoas que passam pela frente, e principalmente as pessoas que entram dentro da igreja. Quantos de nós já entramos numa igreja, já saímos dela, e simplesmente não sentimos absolutamente nada? Ou simplesmente foi mais um evento na agenda. Ou fomos porque estamos acostumados aí. Eu, por exemplo, fui criado na igreja. Eu nunca estive fora da igreja. Se eu ficar em casa no domingo, eu me sinto estranho. Então você entende que todo domingo eu tenho que dizer para o meu coração: eu estou indo adorar o meu Senhor. Todo domingo. A verdade é que a gente entra e sai desse lugar. Mas a gente não sabe muito o que a gente veio fazer aqui. Hoje, por exemplo, você veio convidado por alguém. Você veio, como eu disse, prestigiar Juscelino. Você veio louvar a Deus por essa bênção aqui maravilhosa. Mas será que é só isso? Será que não tem nada mais aqui para você perceber? Deixe-me começar dizendo isso para você. As pessoas que passaram naquela estação
passaram de largo desse homem, um dos maiores músicos do nosso tempo, são parecidas com as pessoas que entram e saem da igreja e não conseguem perceber a presença poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, irmãos, ele está cumprindo a sua promessa nessa noite, nesse lugar, nesse exato momento. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Essa é a promessa de Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Amém? Ele está aqui. E o meu medo, o meu pavor sempre foi dizer como Jacó em Betel. Lembra o que ele disse? O Senhor estava aqui e eu nem tinha percebido. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nessa noite, ainda no tempo que nos resta, você sinta o toque da presença do Espírito Santo. Amém? Mas escute, irmãos. Há muita confusão na igreja. Parte se dá por causa da ignorância. Pastores sobem no púlpito para contar história, para fazer piada. E infelizmente não ensinam o povo de Deus. Uma confusão generalizada se instalou no nosso meio, de forma que a gente não sabe o que é a igreja, a gente não sabe o que é um templo, a gente não sabe o que é um prédio. Então deixe-me começar pavimentando o caminho. Pode passar, Marante. Só explicando rapidamente. Muita gente lá fora diz e afirma que ela mesma é a igreja. Tem muita gente dizendo, eu sou a igreja, pastor. E esse é o motivo porque muita gente fica em casa e não vem para a igreja. É um dos motivos. Porque algumas pessoas acreditaram ou foram ensinadas que ela, sozinha, individualmente, é a igreja. Um erro completo. A tradução da palavra no hebraico significa assembleia. A tradução da palavra no grego significa assembleia. Ou seja, a palavra igreja não fala de um indivíduo, fala de um coletivo. Dizer que você é a igreja é a mesma coisa que a tua mão dizer que ela é o corpo. A sua mão participa do corpo, é parte do corpo. Você é parte do corpo de Cristo, mas você sozinho não é a igreja. Segunda coisa, você é um pequeno templo. Aí sim, nós chamamos isso aqui de templo, não tem problema, você pode continuar chamando. Mas você nunca pode esquecer que depois que Deus se fez carne, o próprio Senhor Jesus Cristo caminhou no nosso meio. Escute isso. Desde que ele veio à terra, nós, pela fé, somos templo do Espírito Santo. A gente é morada de Deus. Ou seja, a adoração se dá aqui dentro, mas a adoração também se dá lá fora. Isso evita que a gente trate esse lugar com idolatria. Deixa eu te dar esse recado, se ninguém nunca falou isso para você. Não existem mais coisas sagradas. Não existe. Não tem altar sagrado, púlpito sagrado, microfone sagrado, lugar sagrado. Não tem! Mas, no entanto, irmãos, esse lugar é especial. E é sobre isso que o Salmo 84 fala, e eu vou falar em alguns minutos para você. Esse lugar é um prédio, mas é um prédio especial. E ele é especial, não por causa das suas paredes, não quando está vazio, mas quando ele está assim, repleto de crentes, salvos e regenerados no nome do Senhor. Quando estamos reunidos na presença do Senhor e no nome do Senhor, Deus está presente no nosso meio. Esse lugar é especial, é maravilhoso, porque Deus está no nosso meio. Amém? Então vamos ao Salmo 84, porque eu acredito, irmãos, que esse Salmo, rapidamente, ele refuta toda essa ideia, todo o legalismo que temos em relação ao templo, mas ao mesmo tempo, esse salmo mostra pra gente a importância desse lugar. E é só sobre isso que eu quero falar com você. Me acompanhe, a gente vai lendo. Pode passar para mim. Nós vamos lendo e nós vamos explicando o texto. Eu acredito que o Salmo 84 é dividido em 3 partes, tá? O salmista fala a palavra bem-aventurado 3 vezes. A gente vai usar isso para dividir o salmo. Então, primeiro, felizes os que estão dentro. Vamos ler do verso 1 ao 4. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos.
meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Ah, irmãos, que salmo belíssimo. Eu particularmente sempre gostei muito do Salmo 84. Mas eu confesso que durante um tempo eu tinha uma certa dificuldade com ele. Porque eu pensava assim, naquele tempo eles tinham um tabernáculo. Naquela época eles tinham um templo. E a presença do Senhor só se revelava no templo ou no tabernáculo. Então dá para entender a paixão do salmista. Mas depois de um tempo, a gente foi aprendendo e aprendendo. E descobrindo, irmãos, que o sentimento desse salmista ou desses salmistas é o mesmo sentimento que também está no nosso coração hoje. E cabe dentro do nosso coração. Sim, eu começo dizendo, eles estão felizes por causa do lugar em que o Senhor se manifesta. Isso está escrito no Salmo. Ei, escute isso. É claro que o louvor dele vai para a presença daquele que ocupa o lugar. Mas ele também está feliz pelo lugar. Então o problema não é dizer que esse lugar é especial. O problema não é ter zelo por esse lugar, não é amar esse lugar. Esse nunca foi o problema. O problema sempre foi o porquê esse lugar é especial. O porquê temos zelo, porquê amamos esse lugar. E o salmista vai nos explicar isso. Veja como ele abre o texto dizendo, ei, como é agradável, ou como é amável. O quê? As suas paredes, as suas cortinas, as suas mesas, toda a beleza, o ouro que tinha lá dentro do tabernáculo do templo? Não. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. E ele prossegue dizendo, veja, minha alma anela. Aí depois ele diz, o meu coração e o meu corpo cantam, ou seja, veja, minha alma, meu coração, meu corpo, todo o meu ser. O que é que faz? Cantam de alegria. A quem? As paredes? Não, ao Deus vivo. Perceba aqui, faça uma pausa. Veja como Deus é tratado nesses 4 primeiros versos. Primeiro, ele é o Senhor dos exércitos, no verso 1. Ou seja, ele é o Senhor soberano. Se você ainda não entendeu esse nome de Deus, escute aqui. Senhor de todos os exércitos significa que ele não é soberano apenas sobre Israel ou sobre o Brasil, mas ele é soberano sobre todos os países, em todos os lugares, em todo o mundo. Ele é o Deus soberano. Mas segundo, verso 2. Minha alma canta de alegria ao Deus que está vivo. Irmãos, o salmista aqui está tirando qualquer ponta de idolatria e dizendo, ei, eu amo o lugar da habitação. Eu zelo pelo templo. A minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está vivo e ele se manifesta no nosso meio. Esse é o motivo, irmãos. Está aqui. Mas ele prossegue. Veja que tesouro a gente tem. Até o pardal. Até o pardal e a andorinha achou um lugar no templo do Senhor. Eu não sei se você já entendeu isso, mas escute, irmão, tem um tesouro aqui. Até o pardal significa algo muito especial para a gente. Porque pardal e andorinha, eu sei que são pássaros que você conhece bem, a gente como brasileiro conhece. Mas para aquele tempo, tinha uma ideia, uma conotação de humildade. Esses pássaros eram usados pelos pobres para poder apresentar sacrifício ao Senhor. Ou seja, quando ele fala até o pardal, ele está falando, ei, tem lugar para o desprezado, tem lugar para aquele que se acha o mais humilde, tem lugar para você na casa do Senhor. Você se acha indigno demais? Ei, tem lugar para você aqui. É isso que ele está dizendo. Então ele termina dizendo, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Irmão, ele está falando aqui, sim, de quem trabalha ou trabalhava lá no tabernáculo e no templo. O sacerdote, o levita, não ia embora para casa. Ele morava ou dentro do tabernáculo ou nas proximidades, de forma que ele estava constantemente diante de Deus, servindo no altar. Então aqui o salmista está cantando, louvando ao Senhor e dizendo, como é feliz, que privilégio aqueles que estão constantemente servindo ao Senhor nesse lugar, na casa de Deus, no lugar de encontro. Ah, irmãos, aqui a gente aprende pelo menos 2 coisas que eu quero pensar com você rapidamente. Primeiro, pode passar para mim. O salmista combate, irmãos, com essas palavras,
3 motivos que geralmente a gente ouve, particularmente eu, que eu já ouvi no ministério, de pessoas que estão fora da igreja. Por vários motivos, mas esses 3 são talvez aí o top 3. E o Salmo 84 já combateu. O primeiro motivo é porque acham que não precisam mais do templo. Como eu disse, irmãos, a presença de Deus não está restrita aqui. Deus pode se manifestar em qualquer outro lugar. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas também é verdade que Deus se manifesta com mais poder, com mais graça, com mais força no lugar onde a sua igreja está reunida. E a gente já entendeu isso. Mas segundo, porque eles se acham indignos da igreja. Quantas vezes eu ouvi, pastor, quando eu resolver tudo na minha vida, eu vou para a igreja. Hã? Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. O senhor não conhece a minha ofensa. O senhor não conhece o meu pecado. E você está achando o quê? Que isso aqui é lugar de pessoas impecáveis? Você está achando que aqui é lugar de perfeitos? Ou de pessoas que se acham perfeitas? Ou de quem resolveu todas as coisas? Não. Isso aqui é lugar de quem está sendo santificado. E santificação, irmãos, é um trabalho a longo prazo. Deus está trabalhando na nossa vida dia após dia, até nos tornarmos dia perfeito. Amém? Esses somos nós. Então, de novo, até o pardal tem lugar para você aqui. Terceiro, porque não querem compromisso com o serviço da igreja. Algumas pessoas dizem isso. Eu não quero voltar para a igreja porque tem muito trabalho lá. E tem mesmo, irmão. Tem mesmo. Tem visita para fazer, tem gente para ajudar, tem necessitados para socorrer, tem que pregar, tem que evangelizar, tem que fazer missões, tem que servir a comunidade, tem que fazer tudo isso. E muita gente está em casa pensando assim, eu não quero ir porque senão eu tenho que trabalhar também. Nesse exato momento, tem gente aqui dentro, mas tem gente trabalhando e você vai ver. Tinha uma equipe gigantesca trabalhando para isso aqui acontecer. Só que sabe qual é a diferença, irmãos? De quem está lá fora para quem está aqui dentro? Ou de quem está lá fora não querendo fazer nada e quem está aqui dentro ralando e trabalhando? Sabe qual é a diferença? É que essas pessoas entenderam que trabalhar para o reino de Deus é um doce privilégio. Ei, você não entendeu isso. Se você entender isso, você vai apertar os cintos, você vai parar de enrolar, você vai parar de dar desculpa para o seu pastor e vai se apresentar pronto para o serviço. Sabe por quê? Quem trabalha no reino entendeu que está fazendo parte do projeto de Deus para salvar esse mundo. E o nome do projeto se chama Igreja. Efésios 3:10, pela a multiforme graça. Deus planejou que a multiforme graça fosse conhecida pela igreja. Então, quando você trabalha na igreja, significa que você está fazendo parte do projeto de Deus para salvar o mundo. É um doce privilégio servir, irmãos. Mas só para pontuar aqui, pode passar para mim. Por que esse lugar é importante, então? Escute isso. Porque aqui a presença de Deus é mais poderosa. Irmão, você tem que entender isso. Aqui não tem legalismo. Aqui não tem idolatria. Eu disse, Deus se manifesta em todo lugar e onde Ele quiser. Mas você precisa entender isso. Nesse lugar, a presença de Deus é mais poderosa. Por quê? Por causa do lugar? Não. Mas porque você está aqui. Porque quando os crentes estão reunidos no nome do Senhor, Ele está aqui com todo o seu poder. 1 Coríntios capítulo 5, verso 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa, irmãos, que quando a igreja está aqui, Jesus está no nosso meio em todo o seu poder. Mas segundo, porque aqui Jesus está presente não apenas em seu poder, mas em toda a sua graça. Lembra? Até o pardal e a andorinha fizeram um ninho para si. Jesus não está aqui somente com o seu poder. O que ele tem é todo poderoso, criador de céus e terras, dono do universo, sustentador da criação. Ele é o agente da criação, ok? Mas ele também está aqui com a sua graça, dizendo para você, ei, venham todos
todos que estão cansados e sobrecarregados. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não me interessa o seu passado. Ele está dizendo, porque eu vos darei alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para a vossa alma. Esse é o convite de Jesus para você. Terceiro, porque aqui aprendemos que servir é um maravilhoso privilégio. Então é isso, irmãos. Esse lugar é importante, especial, por causa dessas razões. Mas em segundo lugar, pode passar. Felizes não são apenas os que estão dentro. Felizes também são os peregrinos. Veja o que está escrito nos versos 5 ao 7. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Veja, irmãos, aqui o salmista está mais uma vez retirando toda a idolatria do caminho. E veja que a idolatria sai porque felizes não são só os que estão perto da casa de Deus. Felizes não é só quem está dentro, mas é quem está fora também. Quem é peregrino de coração. E só para você entender, o salmista não está falando de todas as pessoas que estão lá fora. Ele está falando de você, quando você está longe do lugar da presença de Deus. É de você que ele está falando. De nós, que também somos peregrinos. Ou será que não é verdade que passamos mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja? Você passa a semana toda lá fora, lá no mundo, no seu trabalho, com os seus amigos, na sua família, na sua vizinhança. Você é um peregrino de coração. A única diferença é que você não está indo só para Jerusalém, você está indo para Sião Celestial. É só essa a diferença. Então tu é um peregrino. Ele está falando de nós aqui. Só que ele está falando, irmão, escute o que eu vou dizer, de períodos da nossa vida, ou como eu disse, às vezes durante a semana, que a gente tem que ficar afastado desse lugar. Eu já disse, esse lugar é especial porque a presença de Deus está aqui mais poderosa e com mais graça. Mas e quando a gente está longe daqui? O que acontece com a gente, irmãos? Hein? Deus nos fortalece onde quer que nós estejamos. É isso que ele está dizendo. Felizes são aqueles que encontram a sua força no Senhor. É isso que ele está dizendo. E veja que lição preciosa ele vai deixar aqui. Como que nós somos fortalecidos nessa caminhada, nessa peregrinação. Olha o que ele diz no verso 6. Ao passarem pelo vale de Baca. Pode avançar, eu não estou enxergando aqui não, pode avançar. Ao passarem pelo vale de Baca. Irmãos, o vale de Baca provavelmente não é um lugar, viu? Provavelmente é uma metáfora do salmista. Baca não é o nome de uma região lá no Oriente Médio, em Israel, não tem esse lugar chamado Baca. Baca é o nome de uma planta árida, pequena, que só dá no deserto. Baca, e o nome dela é esse, por quê? Porque a sua seiva escorre pelo caule como se fossem gotas de lágrimas. Por isso, o vale de Baca é traduzido às vezes na sua Bíblia, ou como vale árido, ou como vale de lágrimas. Porque essa é a conotação de Baca. Em outras palavras, junta vale árido com vale de lágrimas e você vai ter algo no final. Sabe o que é? Um vale de dor, de sofrimento. O salmista vai falar de um vale de sofrimento, escute isso, não de forma negativa. Como às vezes a gente fala, irmão, estou passando por uma dificuldade, estou passando pela prova. Não é assim que ele está falando. Ele está falando de uma forma positiva. Por quê? Porque ele está dizendo que esses que são peregrinos de coração já foram fortalecidos pelo Senhor. E quem foi fortalecido pelo Senhor, mesmo estando longe, quando passar pelo vale do sofrimento, não vai ser parado pelo sofrimento. Não vai desistir da congregação por causa do sofrimento. Não vai ficar prostrado por causa da dor. Mas por causa do Senhor, ele vai transformar dor em oportunidade, lágrimas em experiência. Ele passou pelo vale de lágrimas, pelo vale árido, mas ele fez daquele lugar um oásis, uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Esse é o crente, esse é o peregrino, esse é você. Então veja, irmãos, por que esse lugar pode passar?
Por que esse lugar é importante? Só para citar, porque aqui aprendemos a sobreviver como peregrinos. Se passamos mais tempo lá fora do que aqui dentro, irmãos, nós precisamos aprender a viver como peregrinos de coração. É aqui que a gente aprende isso. É aqui que a gente é fortalecido. É aqui que a gente é instruído a como sobreviver lá fora. Inclusive, irmãos, somos treinados no sofrimento. Infelizmente, nós temos uma cristandade que só aprendeu prosperidade. Não é isso? Só aprendeu a vencer. Só aprendeu a lidar nos dias bons, né? Só aprendeu a entender que Deus está agindo quando tudo está favorável. Mas aí quando a dor vem, quando a prova vem, quando o diagnóstico vem, quando o desemprego vem, quando o vento sopra, a primeira coisa que faz é a perna bambear. O que aconteceu na pandemia, irmãos? Qual foi o fenômeno que vivemos? A igreja perdeu a sua relevância. Milhares de crentes ficaram em casa e não voltaram mais. Sabe por quê, irmãos? Porque não estavam formados na escola do sofrimento. Ei, vida cristã não é só sofrimento, vida cristã não é só prosperidade, vida cristã é providência de Deus, seja na prosperidade, seja no sofrimento. O pastor está conosco, irmão. É ou não é? É isso que ele está ensinando. Mas veja, seguindo. Porque aqui aprendemos que somos mais fortes quando estamos juntos. Veja, o peregrino de coração é alguém que está longe, mas o coração dele anela por esse lugar. Lembra que eu falei, se eu ficar em casa por qualquer razão, irmãos, o meu coração fica entristecido, porque eu sei que é aqui que eu encontro força no Senhor. É aqui que eu sou renovado. Então, se eu estiver trabalhando de missão, de serviço, em qualquer outro lugar, meu coração vai estar aqui, meu corpo está lá, mas a minha alma está aqui, junto com os irmãos. Mas em terceiro lugar, porque aqui entendemos que a peregrinação se dá numa caravana. Se você não entender isso, você não entendeu por que esse lugar aqui é importante. Irmão, tem gente se identificando como crente para o IBGE, que não frequenta a igreja há anos. Tem gente que acha que dá para ser crente, que dá para chegar na Sião Celestial sozinho, feito um lobo solitário. Não é isso? Caminhando na mata. Nem lobo anda sozinho. Tem alcateia. Você foi feito para andar em bando, meu irmão, com todo respeito. Você foi feito para isso aqui, ó. Você foi construído para a comunidade. Não é isso? Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, para fechar. E consideremos-nos uns aos outros, veja, uns aos outros, não é sozinho, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Espera aí, faz uma pausa aqui. Então quer dizer que crente precisa de encorajamento? Sim ou não? Mas você vai ter encorajamento em casa, sim ou não? Não. Por quê? Encorajemo-nos uns aos outros. Irmãos, a definição de igreja é, eu falo isso, a membresia está cansada de ouvir, mas vou repetir. Hoje você está sendo encorajado, mas amanhã é você que vai me encorajar. Deu para entender isso ou não? Uma hora é você que me dá força, outra hora sou eu que te dou força. Isso é a definição de igreja. É por isso que você não pode passar muito tempo longe desse lugar. É por isso que quando você está longe, você quer voltar. Porque você sabe que aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de fortalecimento. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, felizes não são só os peregrinos de coração, felizes também são os que confiam no Senhor. Para a gente encerrar esse salmo, verso 8 ao 12, diz assim: ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Não tinha como ele encerrar esse salmo de uma maneira melhor, né? Não tinha como. Se você percebeu bem, aqui ele faz uma oração, uma declaração, e ele faz uma palavra de louvor. Ele ensina pra gente, irmãos, que felizes são aqueles que confiam em Deus. Lembra? Porque eles já aprenderam essas duas lições poderosas.
Eles já aprenderam que o melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Por isso, felizes são aqueles que habitam na casa, porque eles não saem de lá. Eles estão constantemente na presença de Deus, mas felizes também são aqueles que estão longe, mas iniciaram a sua peregrinação para voltar para esse lugar de encontro. Mas por último, irmãos, felizes também são aqueles que confiam no Senhor, e como diz outro salmo, né? São como os montes de Sião que não podem ser abalados. É isso que ele está dizendo. E veja, irmãos, 3 benefícios de quem confia no Senhor. Pode passar. 3 benefícios rápidos de quem confia no Senhor. Ele sabe orar, irmãos. Você prestou atenção na oração do salmista? Prestou atenção? O salmista aqui não orou pela casa dele. Ele não orou pela família dele. Ele não orou para ter um trabalho melhor, para ter umas férias melhores. É claro, irmãos, veja, nada disso é errado. Tudo isso é bom. Tudo isso é importante. Você pode orar por essas coisas, desde que você não se esqueça que você não é você não está sozinho, você não é o lobo solitário, você vive dentro de uma comunidade que está encaixada dentro do reino de Deus. Você entende que o pedido do salmista é um pedido pelo reino. Ele está dizendo, trata com bondade o teu ungido. É claro que aqui, irmãos, ele está pensando no rei que está no trono. Mas lembra que ele já chamou Deus de rei? Tem um homem sentado no trono, mas tem um rei que está sentado no trono dos tronos, no trono celestial. Ele está preocupado com o reino. Ei, quais têm sido os temas das tuas orações? Quais têm sido as suas preocupações? Por que você tem orado nas madrugadas? Por que você chora, derrama tanta lágrima? Ei, de novo, não é errado chorar pelo teu vizinho, pelo teu parente que está enfermo, pela tua casa, para Deus melhorar a tua família, a tua saúde. Nada disso é errado. Mas escuta, irmãos, nós temos um desejo compartilhado. A gente só vai sossegar quando o reino de Deus vier com toda a sua glória e a vontade de Deus for feita na terra, assim como é feita no céu. Só quando isso acontecer, quando o Rei dos Reis descer do céu. Enquanto isso não acontecer, ei, a nossa oração também tem que ser Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor, vem, vem logo, Senhor. A tua igreja espera, a noiva espera. Entende, irmãos? Mas quem confia no Senhor também aprende a buscar e a desejar, irmão. Eu não sei se você entendeu o verso 10, mas o verso 10 é o coração do texto, porque ele resume todo o salmo até aqui. E ele diz essa frase belíssima, melhor é um dia nos teus átrios. Só para você entender o átrio, a gente está falando do pátio, lá fora. É isso que ele está falando mesmo. Provavelmente esses salmistas, eles são os filhos de Coré. Muito provavelmente eles estão lá em 1 Crônicas 9, eles eram os guardas do templo. O templo tinha 4 portas e precisava de 4 gente lá, 4 pessoas em volta do templo. Ou seja, do lado de fora. Por isso ele está falando, é melhor estar à porta da casa do meu Deus. De novo, é gente que está trabalhando, mas é gente que não está tão perto, que não ocupa posições tão visíveis, que não estão em cargos altos, e não estão nem aí para isso, viu? Não estão nem um pouco preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em servir. E o fato de estar à porta significa que, ei, estou à porta, mas a porta é muito melhor do que outros lugares 1000. É isso que está dizendo, irmão. Só para você entender esse cálculo matemático aqui, e claro que isso aqui é uma comparação hiperbólica, exagerada, mas ele quer que você entenda uma coisa. Pensa agora, no melhor lugar que você já visitou nesse mundo. Pensa agora. Você que é rico aí, que já foi em Dubai, nas Bahamas, Ilhas Maldivas, pensa aí, irmão, pensa aí. Na praia mais branca, na água mais cristalina, na ilha mais maravilhosa, na floresta mais robusta de belos animais, uma fauna, uma flora quase perfeita. Pensa agora. Cadê os trilheiros da igreja? Tem um monte aí. Pessoal da trilha. Pense agora. O lugar mais bonito que você conhece. O salmista está dizendo assim, agora faz o seguinte, multiplica ele por 1000 dias. 1000. Imagine você 1000 dias nesse lugar perfeito e maravilhoso.
Coloca isso num lado da balança. Agora coloca do outro lado. Um dia na presença do Senhor. Um dia sentindo o toque do Espírito. Um dia ouvindo a palavra. Um dia sentindo a presença poderosa. O coração queimando. É muito maior e melhor do que 1000 dias em outro lugar. É isso que ele está dizendo, irmãos. Ah, que maravilha. Mas em último, ele termina, irmãos, com uma palavra de louvor. Porque quem confia no Senhor sabe louvar. Veja, o Senhor Deus é sol e escudo. Concede favor e honra. Veja, ele é o sol, irmãos. O que era o sol para os israelitas? O sol era a fonte da vida. Deus é a fonte da nossa vida. Mas escute aqui, ele não é apenas o Criador. Ele também é nosso provedor. Então ele não é só sol. Deus é também escudo. Porque ele nos protege no meio da caminhada. Ele não só nos deu a vida, ele também mantém a nossa vida. Ele sustenta a nossa vida, ele governa a nossa vida. Ele é sol e escudo, concede graça e glória e não recusa bem nenhum para aqueles que vivem na integridade. Então, por que esse lugar é importante? Pode passar. Porque aqui aprendemos a orar pelo reino. Porque aqui não estamos preocupados com posição, e sim com comunhão. Porque aqui aprendemos a louvar a Deus em comunidade. Mas para encerrar, irmãos, nessa noite, eu quero te dar a última resposta a essa pergunta. Nós que estamos avaliando por que esse lugar é tão importante, por que fizemos o que fizemos, por que tanta gente trabalhou tanto, por que temos zelo, por que você que está aqui, que é de outra congregação, tem tanto zelo e amor por essa congregação e não pode deixar de ter. Por que, irmãos? Em último lugar, porque não conseguimos chegar em Sião sozinhos. Eu sei que eu já falei isso de uma maneira, mas eu vou falar de outra agora. Você precisa sair daqui entendendo isso. Quem sabe esse dia não foi uma oportunidade que Deus marcou com você? Já que esse é um lugar de encontro, quem sabe Deus não marcou um encontro com você nessa noite? Você que está tão desconectada ou desconectado da presença do Senhor. Talvez você desanimou durante a pandemia ou em tempos passados. Como eu disse, você é mais um transeunte da estação de metrô lá de Washington, D.C., que está passando diante daquele músico maravilhoso e simplesmente não está percebendo. Você está nesse lugar diante do Deus Todo-Poderoso. Mais ainda, aquele que foi enviado pelo próprio Pai, não só para viver, mas para morrer no nosso lugar. Ele já deu a sua vida por você. Você está aqui porque ele marcou um encontro com você. Então escute, não dá para chegar a Sião sozinho. E o que ele fala no Salmo, lembra? Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Eu vou terminar com isso. Escute isso. Cada um. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a apresentação, a chegada em Sião, será particular. Será individual. Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Eu não sei como é que vai ser. Se vai ter um anjo porteiro, ou se vai ser o próprio Filho de Deus que vai receber você quando você chegar lá. Eu não sei se ele vai estar dentro dos muros ou fora do muro. Se ele vai estar diante da porta de bronze. Não sei nem se vai ter porta de bronze. Se vai ter ruas de ouro e muros de cristais. Não sei. O que eu posso garantir é uma coisa. João capítulo 14, Jesus disse: quando eu vier, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que eu posso garantir para você é que ele vai encontrar você. Então esse cada um aqui é individual. Você vai se apresentar a Deus em Sião, um por um. Não vai ter tempo, fica tranquilo. Pode demorar o tempo que demorar, não terá tempo. O tempo será excluído, lá estaremos dentro da eternidade. Mas a caminhada é dentro de uma caravana. A apresentação é individual, mas a caminhada é na caravana. Por isso eu pergunto, ei, cadê a sua? Cadê a sua caravana, meu irmão? Cadê? Cadê o seu comboio para essa viagem?
Se o carro da frente der defeito, o carro de trás para ajudar, não é assim que a gente viaja? A gente viaja em comboio. É por isso, irmãos, que quando Deus te salvou, Ele colocou você dentro de uma família. Escute isso. Você era estrangeiro, você não tinha lar, você não tinha casa, você estava abandonado. Mas a partir do momento que Deus te salvou, automaticamente você foi adotado. Agora você é membro de uma nova família. Imagine uma criança que morava no orfanato, foi adotada, e agora ela chega na casa do pai e diz, tá, mas eu não vou morar aqui. Eu vou morar em outro lugar. Não dá. Você precisa estar com os santos. Você precisa estar com o povo de Deus. Você precisa estar dentro de uma caravana. Ei, escolha a sua. Pastor Miguel não está dizendo que a PIB de Juscelino é a única caravana que está indo para Sião. Escute isso. Tem um monte de caravana aí fora, indo na direção de Sião. Um monte de igreja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana. Um monte de povo abençoado indo para Sião. É só você que falta entrar na caravana. Então escute, você pode ter vindo aqui hoje, justamente por causa disso. Ainda há tempo de Deus ter um encontro real com você. Amém? Que Deus coloque essa palavra no seu coração. Ainda hoje você terá essa oportunidade de ir conosco para Sião. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Amém, irmãos? Está tudo bem?